Tá, talvez esse seja um título meio estranho, afinal, normalmente a gente vê o contrário, o pessoal pedindo que a gente tenha senso crítico para as obras que consumimos, não apenas nos jogos em si, mas qualquer tipo geral, até porque normalmente para a gente ter acesso a esse tipo de mídia custa nosso suado e escasso dinheiro, então nada mais justo que nós sermos críticos com o que pagamos, né? Ou será que não? Bem, meio que sim, mas meio que não também. Tá, deixa eu explicar melhor, vamos dar uma de nerd. Para começar, o que é exatamente senso crítico? Bom, é um termo complexo de explicar, mas resumidamente não é apenas apontar os defeitos e qualidade do modo. É algo um pouco mais complexo, é refletir sobre essa obra sob uma forma mais aprofundada, elogiar os aspectos positivos, saber o que o criador quis passar com a obra, entender o contexto que ela foi produzida e lançada. Eu acredito que tudo isso deve ser levado em consideração ao analisar uma obra hoje em dia. Porém, a questão é, você realmente tem que analisar tudo que consome, a não ser que você seja alguém que trabalha com análise, vibe Renatos da vida, aliás, Renato sou seu fã, não tem por que você ver tudo como se fosse um crítico de cinema, né? Tá, mas por que então hoje em dia a gente é tão crítico? Bom, eu acredito que boa parte disso é por causa da internet. Pensa comigo, antigamente era muito difícil acompanhar notícias no mundo dos games, e até no geral mesmo, principalmente no Brasil. Você ia na banca de José, comprava 3 jogos por 10 conto e o seu critério de escolha era simplesmente se a capa era épica e estilosa. Chegava em casa feliz, ligava e passava dias e dias jogando. E se não aparecesse aquela famosa tela vermelha, claro, mas isso não veio ao caso. Mas no fim de tudo, você se divertia demais, mesmo não entendendo nada. Afinal, os jogos daquela época era tudo em inglês e japonês. Já hoje em dia a gente estamos extremamente conectados, basta a Rockstar postar um ar no Twitter que geral entra em choque. A internet para e todo mundo comenta sobre o ar da Rockstar. Gerando hype e expectativas estratosféricas, eu não sei falar essa palavra, meu Deus, que quando não são atingidos acaba gerando uma decepção igualmente estratosférica. Mas será que o problema está realmente no A da Rockstar ou em você que leu o alfabeto inteiro naquele A? Só pra ficar claro, eu não estou dizendo que você não deve criticar nada. Na verdade, como consumidor você deve criticar. Porém, eu acredito que muitos estão passando no limite. Tem um exemplo, vamos pegar o TGA de 2024 como exemplo. O trailer de The Witcher 4 e Intergalactus foram criticados minutos depois de ser anunciado. A Naughty Dog chegou a trancar os comentários do trailer porque tinha uma galera que tem medo de um certo fantasma aí, se é que vocês me entendem. Daí tu me pergunta, mas qual a crítica? O trailer tá feio, bugado, quebrado ou algo do tipo? Não foi nada disso. Foi porque o pessoal tem medo de mulher, por que pareça, e caos aparentemente, né? Vocês entendem o nível que chegou? Tem uma galera tão crítica, mas tão crítica que acha que tudo é oco, tudo é lixo. Os jogos nem lançados foram. Tem gente que fica mais ansioso pra nota que o jogo vai tirar no Metacritic do que pro próprio lançamento do jogo. Se for o AAA menos 90, o jogo é injogável. Muitos já saem reclamando que criticando o jogo sem nem ter jogado. O pior ainda, como o caso que eu comentei mais cedo, sem nem ao menos o jogo ter lançado. Tudo bem, eu entendo que os jogos estão muito caros, mas temos que entender que nenhum jogo, ou melhor, nenhuma obra é perfeita. Todas, sem exceção, vão ter defeitos. Então, se dependesse de qualquer coisa, elas vão ter seus pontos fracos. Não seria melhor a gente focar nos pontos fortes, nos permitindo simplesmente jogar o jogo por, sei lá, diversão? Porque no fim das contas o que realmente importa é a diversão, certo? Então quer dizer que a gente deve aceitar tudo que a empresa faz e se divertir. Bom, também não é bem assim. O ponto é, assim como tudo na vida, o excesso de senso crítico vai acabar afetando negativamente a experiência com a mídia. Mas então, qual seria a solução? Na verdade, é bem simples, basta ter equilíbrio. Tudo bem você não gostar de certas mecânicas do jogo, mas a história é muito boa. Talvez a história não seja tão boa assim quanto você imaginava, mas a gameplay é muito divertida. Tudo tem seu lado bom e ruim, tudo tem pontos fortes e fracos. Enfim, acho que já deu pra entender meu ponto. Mas é fácil chegar aqui e falar, pare de ser crítico e fim do vídeo. A questão é como podemos resolver isso. Bom, não é como se eu fosse um super, hiper, mega, master gamer, mas eu acho que tem algumas sugestões que podem ajudar. A primeira delas é, se você está prestando atenção no vídeo, vai lembrar que eu já falei mais cedo. Isso mesmo, gente, tô falando com você, larga o TikTok e presta atenção no vídeo agora. Que é aceitar que nada é perfeito, então devemos reconhecer quando os pontos positivos superam o negativo. Outro ponto importante é você definir sua prioridade na hora de consumir uma mídia. O que você acha mais importante? Se divertir? Aprender alguma coisa nova? Apenas conhecer um novo universo? Presenciar uma história incrível, explorar um mundo sensacional ou dar estrelinha e números para ela em um site de lista aleatória. Mais uma vez deixando claro, não tem nada de errado nisso, você pode fazer o que quiser, mas definir sua prioridade para consumir tal obra pode te ajudar a aproveitar melhor ela. Mas eu gosto de analisar e criticar todas as obras que eu consumo. Tudo bem, nesse caso o ideal é buscar ser um crítico construtivo, além de mostrar os pontos negativos, argumentar o porquê não gostou, como poderia ser melhor e lembrar sempre de destacar os pontos positivos também. Sei que hoje na internet o ódio de hate gera
muito engajamento. Se você postar algo destruindo um jogo, um youtuber ou qualquer coisa, vai gerar muito like, RTs, comentários, entre outros. Agora, se você fazer a mesma coisa, porém elogiando, se pegar dislike é muito. Mas o que você tem que entender é que isso acaba afetando você negativamente, e que se você não é criador de conteúdo, vale mesmo a pena perder saúde mental e ficar discutindo com um desconhecido com foto de anime sobre o joguinho? É melhor procurar pessoas que gostam da mesma coisa que você e acabar tendo um debate saudável, divertido e até possivelmente fazer uma nova amizade? Bom, eu poderia ficar falando muito mais aqui, mas sinceramente é o terceiro vídeo do canal e não quero que ele fique gigante. Afinal, eu ainda nem peguei o jeito de fazer esse vídeo nesse estilo, então tem que começar com calma. Aliás, se você estiver gostando desse novo canal, comente o que eu posso melhorar, porque realmente é algo muito novo para mim. Mas para concluir, a chave para resolver esse problema é encontrar um equilíbrio entre a crítica e a diversão. Se permite desligar seu senso crítico em troca de mais diversão se necessário. É importante sermos críticos com o que consumimos, principalmente quando o produto custa quase um quarto do nosso salário, mas não devemos criticar em excesso a ponto de estragar toda a nossa diversão. Você saber equilibrar sua diversão com seu senso crítico com certeza vai fazer você aproveitar muito mais aquela obra, e ainda assim criticar os pontos que não gostou se necessário. Mas e você, se considera alguém crítico, só joga de tudo sem pensar muito para se divertir? Comenta aí que eu vou adorar ver sua opinião. É isso, fique com Deus e até a próxima. Fui, galera.